Olá pessoal do nono ano. Hoje nós vamos iniciar nosso terceiro trimestre, tá? Vamos falar sobre a preservação da biodiversidade, capítulo 9. Nós falamos desse tema de preservação da biodiversidade, nós vamos lembrar que com certeza cada um de nós já vimos campanhas, né? Onde o foco dessa campanha é a preservação da natureza. E geralmente, essas campanhas, anúncios publicitários, vão vir associadas com imagens, né? Assim como está dizendo no livro, imagens de ambientes naturais ou de desastres ambientais. Eu trouxe algumas outras aqui para vocês verem, olha. Preservar para viver, o exemplo é a melhor lição. Pode ver que nessa campanha já está ali um ambiente degradado e uma frase de impacto. Outra. Não vamos criar essa espécie, falando do descarte indevido do plástico. Outra. Que marcas você quer deixar no planeta? Está falando aí do desflorestamento, né? Está falando da tirar a cobertura vegetal, a degradação no meio ambiente. E outra, 100% de destruição das florestas, ainda falando sobre o desmatamento, né? Então, são propagandas que visam, campanhas que têm o foco de preservar a natureza aí em si, né? Nós vamos abordar conceitos, temas que são muito utilizados dentro dessa visão aí de preservação e conservação da nossa biodiversidade, nesse capítulo. Embora muita gente não saiba e seja errado, utilizado de forma errada em algumas campanhas, nós temos esses dois conceitos aí, preservação e conservação. Vocês saberiam diferenciar? Eu vou preservar a natureza ou eu vou conservar a natureza. Esses dois conceitos aí são bem diferentes, são conceitos diferentes, esses dois termos, tá? A gente vai falar um pouquinho deles. Lá na legislação brasileira, 18 de julho de 2000, ela tem o número de 9.985, ela diz o quê? Ela nos diz que conservar vai significar proteger os recursos naturais, permitindo sua exploração e utilização de forma racional, tá? E sustentável, a fim de garantir sua disponibilidade para as futuras gerações. Quando eu falo de sustentabilidade, eu tenho que lembrar o quê? Eu posso utilizar aquilo ali, mas de uma maneira consciente, certo? Eu vou poder utilizar de uma forma racional e de maneira sustentável. O que eu quero dizer de sustentabilidade? Sustentabilidade está dizendo que você vai utilizar aquilo ali de uma maneira consciente para que outras gerações, as futuras gerações, nossos filhos, nossos netos, possam utilizar aquela parte do ambiente ali também. Essa lei ainda nos mostra que a parte de preservação significa manter intocável, visando a proteção integral do ambiente natural. Ou seja, o homem não pode alterar aquele ambiente, ele não pode tocar, ele é apenas para observação, tá? Não pode tocar, não pode interagir com aquele ambiente ali, é uma proteção integral. Nós vamos falar mais aí sobre esses dois temas aí mais adiante. Nós abordamos sobre sustentabilidade, né? Quando falamos de sustentabilidade, nós vamos falar também um pouquinho de consumo consciente. O livro fala pra gente que o consumo consciente é algo essencial que se faz urgente, né? Ou seja, além de reciclar, o nosso desafio é reduzir o consumo, né? E racionalizar os nossos gastos, ou seja, a gente pensar no que estamos fazendo, o que vamos trazer de consequência para o meio ambiente. A gente tem que lembrar que todo produto na sua composição, ou seja, desde o momento que ele vai ser produzido, algum tipo de material, algum tipo de recurso natural foi utilizado. E esse produto vai gerar resíduos tanto na sua produção, quanto no descarte dele após consumido.
Ou seja, aquele produto gerou resíduo tanto na hora que ele foi produzido, quando ele vai ser consumido, né? E isso vai impactar de forma direta o meio ambiente. Alguns exemplos de práticas de consumo consciente e sustentável que a gente tem é reciclagem de lixo de materiais, evitar o desperdício, né? Utilizar sacolas ecológicas. Nós temos algumas perguntas que são muito utilizadas para poder, quando a gente fala se tratando de consumo consciente. Olha só essa imagem. 6 perguntas do consumo consciente. Por que eu devo comprar isso? O que eu devo comprar? O que vai estar sendo o que utilizou para fabricar esse produto? Como que eu devo comprar? Eu devo comprar muita quantidade, pouca quantidade? De quem comprar? Daquela marca que está degradando menos o meio ambiente ou aquela que está degradando mais? Como eu vou utilizar? Eu vou utilizar tudo de uma vez só? Ou eu vou racionalizar a minha utilização para eu poder degradar menos? E como que eu vou descartar? Como que eu vou me livrar, vamos dizer assim, desse resíduo aí? Qual a melhor maneira de eu fazer esse descarte? Essas são as perguntas principais que nós temos que, para ter em prática o consumo consciente, nós temos que fazer elas diariamente, né? Consigo mesmo. Por que eu devo comprar isso? O que eu devo comprar? Como que eu vou comprar? De quem eu vou comprar, né? A gente tem que sempre pensar nessas 6 perguntinhas aí. Ainda falando da biodiversidade, eu tenho que lembrar que o Brasil ele abriga a maior biodiversidade do planeta, né? E numa lista que considera 17 países como mega diversos, ou seja, uma mega diversidade, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar nessa lista, né? Apresentando uma riqueza que nós aprendemos no último vídeo, o que é riqueza, que é o maior número de espécies, né? Uma grande quantidade de espécies aí. Além de ter essa grande quantidade de espécies, o país apresenta uma riqueza de ambientes únicos no mundo, né? Que vão abrigar espécies que são só encontradas aqui. São denominadas espécies endêmicas, tá? São espécies endêmicas. Isso sem contar também com as regiões que ainda não foram exploradas ou inúmeras espécies que estão aí espalhadas que não estão descritas ainda pela ciência, né? Aí, falando ainda de biodiversidade, nós vamos abordar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, o SNUC, né? O SNUC, ele é um marco das ações do nosso país, né? Ele foi instituído pela Lei 9.985, lá em 18 de julho de 2000, né? Esse sistema aí, ele vem orientar e dar diretrizes para a criação e gestão de unidades de conservação, sendo essas unidades de conservação nas 3 esferas de governo, seja ela federal, estadual ou municipal, dando uma visão geral assim das áreas que precisam ser preservadas, né? Mas aí o que vem a ser essas unidades de conservação? Nós vamos definir uma unidade de conservação através do SNUC, aquelas áreas que são naturais, né? Áreas naturais passíveis de proteção por suas características especiais. Ou seja, aquela área natural ela é tão especial, ela tem uma riqueza tão grande, né? Que ela precisa ser preservada. E nós vamos ver que essas unidades de conservação, elas têm divisões, tá bom? Elas são divididas, elas têm classificações especiais. Elas precisam ser conservadas, né? Mas precisam ser conservadas de maneiras diferentes. Nós vamos entender por quê. Vamos entender como são feitas essas divisões aí. Ainda falando do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, nós vamos ver que eles têm objetivos, tá? Esses objetivos aí vai orientar e dar diretrizes para a criação dessas unidades de conservação. O que é orientar e dar diretrizes? Vai mostrar como deve ser feita e por que deve ser feita
essas áreas, por que essas áreas devem ser protegidas. Esses objetivos estão todos no livro, tá? Lá na página 160, para vocês darem uma olhadinha aí. Quando eu falei das unidades de conservação, que elas são divididas, que elas têm tipos específicos, os tipos são esses. Nós temos as unidades de proteção integral, que são aquelas áreas onde o objetivo é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais, com algumas exceções. Nós vamos ver como isso é feito daqui a pouquinho. E temos as unidades de uso sustentável, tá? Que o objetivo é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável da parte dos recursos naturais. Ou seja, qual que é a diferença entre as duas, professor? A de proteção integral, eu tenho que preservar a natureza. Nós falamos ali atrás que a preservação é manter intocável. Então, a unidade de proteção integral é aquela que eu não vou tocar, né? É aquela que eu vou preservar a natureza. Então, eu não vou tocar, apenas o uso indireto de recursos naturais. As de uso sustentável, o objetivo é compatibilizar, né? Então, o que é a sustentabilidade? Nós temos que lembrar aí que quando eu falo de sustentabilidade, né, eu tenho que lembrar que a palavra sustentar ela vai significar capaz de se manter, né? Desse modo, eu posso explorar algum recurso, né, exercendo uma forma sustentável, ou seja, eu posso explorar aquele recurso, mas eu tendo a consciência que eu vou conseguir garantir que aquele recurso ainda vai estar disponível para as minhas gerações futuras, né? Porque eu tenho que lembrar que a sustentabilidade está relacionada ao desenvolvimento sustentável, né? Ou seja, está relacionada ao que vai garantir para que gerações futuras possam usufruir daquele ambiente ali. Então, essas unidades elas têm que ser protegidas, elas podem ter sim um contato com o homem, mas ali de maneira consciente. Nós vamos entender como que isso é feito. Nós falamos muito das unidades de conservação, né? E como que elas são criadas? Como que eu vou criar uma unidade de conservação? Né? A gente viu que ela tem o objetivo de proteção do meio ambiente, né? Mas para criar uma nova unidade de conservação, algumas etapas têm que ser seguidas. Quais são essas etapas? Identificação de áreas de grande relevância ambiental ou necessárias à subsistência de populações tradicionais. O que isso quer dizer? Eu quero saber se aquela área ali ela tem uma grande relevância, ela é importante, ela tem um ambiente muito importante, a qualidade ambiental dela é muito importante, tem bastante relevância, ou ela é muito importante para aquela população que está ali, ela tem que ser protegida, porque para a população que mora ali perto, ela precisa existir para poder sobreviver, né? Ou então também tem que ser feito estudos técnicos sobre a fauna e a flora, populações locais e situação fundiária. O que quer dizer isso? O relevo daquela área ali. Então, alguns especialistas fazem a perícia, que a gente fala, né? A perícia ambiental daquele ambiente. Eles vão avaliar se aquele ambiente ele possui uma fauna específica, uma flora específica. Relembrando, a fauna, eu estou dizendo a respeito do quê? Dos animais. E a flora, dos vegetais que estão ali, das plantas que estão ali ao redor, né? E além disso, eu faço consultas públicas para discutir pontos positivos e pontos negativos, né? Opinião dos cidadãos que são envolvidos ali em volta daquela área, né? E como isso é feito? Isso é feito também através de uma assinatura de ato legal. O que é essa assinatura de ato legal? Tem que mostrar para a população que está sendo feito aquilo, então o órgão responsável vai e assina declarando que aquilo ali é uma unidade de conservação. Para vocês verem como que tem que ser mostrado para a população que vai
criar essa unidade de conservação, aí está um convite que foi feito pela Prefeitura de Muriaé. Tem na página do livro de vocês, está lá na página 161, vocês podem ver também que sempre que for criada uma unidade de conservação, isso tem que ser de conhecimento público. Então, aquela população que está ali ao redor, ela tem que saber que vai ser criada uma área de proteção ali, uma área de unidade de conservação, né? E para isso ser feito, tem todo um trâmite, todo um documento que tem que ser assinado, tem que ser feita a reunião, né? E como isso é feito? Isso é feito através de um plano de manejo. O que é um plano de manejo? O plano de manejo é um documento técnico, né? Esse documento vai ter os objetivos da unidade de conservação, né? O zoneamento, o que isso quer dizer? A área que aquela unidade vai ter, a área que ela vai ocupar, né? As normas de uso e recursos de implantação, como que pode ser utilizada aquela unidade, se ela pode ser visitada, se ela não pode ser visitada, se pode ter interação com o homem, né? E tem também o papel do conselho do gestor. O que é um gestor? O gestor é aquele profissional que vai dirigir o processo, vamos dizer assim, para criar aquela unidade de conservação, tem que ter alguém responsável ali para poder falar com a população, se comunicar com vários representantes, né? Esse é o papel do conselho gestor, que é uma equipe aí que vai dialogar, que vai falar com a população, explicar, fazer todos os trâmites aí para a criação da unidade de conservação. Nós falamos que as unidades de conservação elas são divididas em proteção integral e uso sustentável. E dentro dessas divisões nós temos os tipos de cada divisão, né? Dentro dessas divisões nós temos as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável, né? As unidades de proteção integral são aquelas que não vão permitir a ocupação humana, né? E ela tem como base a preservação da área. Nós temos aí 5 tipos de unidade de proteção integral. Lá na página 162, depois vocês vão poder ler um pouquinho, conhecer mais sobre elas. Elas são a estação ecológica, a reserva biológica, o Parque Nacional, muito conhecido nosso aí, como o Parque Nacional do Itatiaia também. Temos outros parques também, né? Monumento natural e o refúgio da vida silvestre. Já a unidade de uso sustentável, ela é aquela onde é permitida a exploração dos recursos de forma controlada, como a gente disse, né? Ela protege a área e permite a ocupação humana. Nós vamos falar alguns tipos aí de unidades de uso sustentável. Nós temos a área de proteção ambiental, a área de relevante interesse ecológico, a floresta nacional, a reserva extrativista, a reserva da fauna, a reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural. Cada uma tem a sua particularidade. Vocês vão poder ver isso lá na página 163. Esses temas aí vão ser temas de nosso trabalho que nós vamos fazer mais adiante. Outro tipo especial que nós temos aí de áreas que muitas vezes são relacionadas à proteção ambiental são as chamadas TI, terras indígenas, né? Olha esse mapa aí. Nesse mapa, essas regiões aí que são representadas pela cor avermelhada, né, são as terras indígenas. Essas terras, elas são porções do território nacional. Elas são partes de terra aqui no território nacional que são habitadas por um ou mais povos indígenas aí. Essas terras são utilizadas para as atividades produtivas dos índios e tem que ter a preservação dos recursos ambientais que são necessários para o bem-estar dos índios, né? Necessária para a sua reprodução física e também para a sua cultura, para ele poder ter a sua cultura ali, segundo seus usos, costumes e tradições. O que a gente tem que diferenciar é que essa ocupação indígena
ela não se assemelha à ocupação permitida por habitações particulares. Essas terras indígenas, o uso dessa terra aí é um outro tipo específico, é uma posse específica que eles têm. Eles não precisam ter licenças nem outras delimitações, né? Então são as chamadas TI, terras indígenas, que muitas vezes aí também estão relacionadas à proteção ambiental. Um termo muito específico quando falamos da unidade de conservação são os mosaicos. Os mosaicos, eles são modelos de gestão, né? Ou seja, quando vão administrar, gerir aquelas áreas protegidas ali. Quando tem uma ou mais áreas próximas uma da outras e elas estão numa mesma região, igual essa daqui, se a gente vê na imagem, esse mosaico do espinhaço vai ter um modelo de gestão de área protegida, onde os gestores dessas unidades aí, eles vão tentar compatibilizar, né? Compartilhar essa presença de biodiversidade aí em determinadas documentações, fazendo um desenvolvimento sustentável em todas essas áreas, né? Fazendo com que isso tenha um contexto regional, vamos dizer assim. Vamos dizer que todas essas áreas pertencem a uma mesma região, né? Igual essa daí do Jequitinhonha, do Mosaico do Espinhaço, é lá em Minas. Então, toda essa região aí que está em verde são áreas protegidas, são áreas específicas. Mas esses gestores, eles vão tentar administrar da melhor maneira, fazendo com que aquilo tudo tenha o mesmo grau de desenvolvimento. Nós temos também os corredores ecológicos. Quem são os corredores ecológicos? O corredor ecológico é uma faixa de vegetação que pode ter por objetivo ligar fragmentos florestais ou unidades de conservação separados pela atividade humana, possibilitando o deslocamento da fauna e da flora entre as áreas isoladas e, consequentemente, a troca genética entre as espécies e a dispersão de sementes. Para ficar mais claro, vamos observar essa imagem. Olha essa imagem aí. Ali, provavelmente, aquela floresta, essa área de floresta aí, de vegetação, ocupava todo o território, né? Só que o que aconteceu? Teve a intervenção humana para a construção dessa estrada. Ou seja, teve que perder biodiversidade, teve que perder fluxo de animais ali, né? Os animais de percorrerem, aí eles fazem a interligação de uma área com a outra. Essa interligação pode ser por cima, pode ser subterrâneo, né, que são chamados túneis subterrâneos dos corredores subterrâneos aí. Esses corredores ecológicos, eles permitem esse daí como se fosse uma passarela, né? Esse corredor ecológico ele permite o fluxo gênico, dispersão de sementes, permite que, por exemplo, vamos supor que tem um roedor ali que vai de uma área para outra, ele vai percorrer aquele ambiente ali, ele permite o fluxo, a troca genética entre as espécies ali, a dispersão de sementes, aquele animal que vai andar por esse corredor vai levar a semente que está de um lado para o outro, né? Essa é a função dos corredores ecológicos aí. Esse é o tema do nosso capítulo, tá? O nosso primeiro capítulo do terceiro trimestre. Nós vamos fazer atividades, vamos ter trabalhos sobre esse conteúdo aí. Então é importante que vocês revejam, leiam o livro, né? Que tem partes que estão no livro que a gente dá uma resumida aqui no vídeo. É importante que vocês leiam também, tá ok? Um abraço, professor Júlio.